Vamos agora falar sobre o terminal. Esse carinha aqui, ó. Esse daqui é um front-end, né, o GNOME Terminal, para o terminal padrão do Linux. O terminal mais dominante é o Bash, né, mas existem outros. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a fonte para nós vermos melhor. Deixa eu maximizar. Você tem que se tornar íntimo desse ambiente, porque é com ele que você irá fazer a maior parte do seu trabalho de manutenção, né, em código de outros. Você pode programar aqui usando ferramentas de código proprietárias, como Vim, né, editar arquivos, né, com ele, tá bom? Mas por enquanto não vamos mencionar isso aqui agora. Mas o terminal é uma linha de comando onde você executa um comando e ele te dá um resultado. Tá? Ele é importante porque a maior parte dos servidores em que você for implementar algo, um sistema, ou administrar, ou mudar, você vai fazer a manutenção no código provavelmente usando um terminal. Existem terminais gráficos no Linux e eles podem ser acessados remotamente, mas boa parte dos servidores na internet estão protegidos por uma camada de proteção muito grande, então é muito difícil haver interface gráfica, né, do outro lado. A maior parte dos administradores liberam apenas o terminal. Sobre o terminal eles têm um maior controle sobre o que está sendo executado nas suas plataformas. E se alguma interface gráfica for disponibilizada para um programador, não será o servidor X, normalmente será uma interface gráfica web, onde o programador ali poderá desempenhar alguma ação sobre aqueles programas ou aqueles recursos que ele precisará administrar. Então, o terminal é isso. Tá? Nós temos aqui no terminal apenas um prompt, né, que pode ser configurado. Eu falo a respeito dele daqui a pouco. Tá? Então, vamos instalar aqui alguns programas que são necessários agora para ter alguma gerência sobre o terminal. Tá? Vou instalar aqui um programinha chamado OpenSSH Server. É um servidor SSH para que você possa acessar a sua máquina remotamente ou outras pessoas acessar o seu computador. Tá bom? Isso é importante também porque vem algumas ferramentas de SSH que você também poderá usufruir delas para acessar outros. Tem tanto o OpenSSH Server quanto tem também o OpenSSH Client. Né? O client de SSH já vem instalado em todas as distribuições, mas o servidor não. Fique à vontade para você poder rejeitar e instalar o OpenSSH, ok? Mas vou mostrar aqui como instala. É esse comando. Feito isso, olha só, ele já estava instalado. Uma vez instalado, você precisa habilitar esse serviço. Esse serviço ele não está habilitado por padrão. No systemv, né, ele normalmente está desabilitado, então vamos dar um comandinho aqui, chamado system control enable e o nome do serviço. O servidor SSH, ele é chamado de SSHD. Tá? Vamos ver se ele está habilitado. Está criado, está lá, está funcionando. Será que ele está habilitado no sistema? Provavelmente não. Se nós conseguimos habilitar ele agora, ele não disse que já estava habilitado, provavelmente não está rodando ainda. Então vamos dar um comandinho, o syscontrol start SSHD. Pronto, ele agora está rodando. Né? Se eu olhar, dar um comandinho aqui, né, eu vou ver seus daemons, né, provavelmente, né, escutando a porta, né, 22, tá bom? Daemons são programas que ficam em execução em memória, aguardando uma conexão. Eles estão normalmente em modo de listening, né, que é ouvir uma porta, e se alguém bater naquela porta, ele atende, né, então ele starta um processo, tá bom? Então vamos fazer um teste aqui, ó. SSH, vou entrar com o meu próprio nome na minha própria máquina usando insist, é o nome do usuário, arroba, eu vou colocar o localhost aqui, tá ok? Ok, ele fala, olha, não tem uma assinatura ainda conhecida para esse nome, insist. Quer criar? Vamos criar, né? Feito, qual é a senha? Né? Aí eu vou colocar a senha aqui, e aí pronto. Eu agora estou num terminal remoto, né? Eu já estava no terminal, mas havia GNOME. Agora não. Né? Agora eu estou realmente num processo diferente.
né? Se eu olhar aqui minha máquina, né? Olha só que interessante. Vou abrir um outro terminal aqui. Vou abrir uma caixinha, né? Dentre os processos que estão em execução, você vai notar que existe aqui um agente SSH já rodando, né? Esse agente tá rodando já um usuário chamado insist, né, no terminal 1. Né? Então eu sei que está rodando ali, não é apenas o GNOME, tá bom? Vamos fazer um teste numa outra máquina? Agora eu vou fazer um SSH, vamos usar o meu username no outro computador. Deixa eu só olhar aqui, deixa eu ver aqui se eu tenho um SSH rodando. Ok, vamos tentar aqui então. É uma outra máquina, tá? Remota, e vou tentar acessar ela lá. Vamos aqui, é esse IP, novamente. Yes. Agora aqui é uma outra senha, não é mais a mesma. Loguei. A minha outra máquina tem um terminal personalizado, tá? Então, o que você está vendo aqui, né, já é um terminal personalizado. Os arquivos que eu estou vendo aqui na minha outra máquina, né, que está na mesma rede, tá bom? Que eu estou usando, que ela está ligada, e eu posso até executar qualquer comando aqui. Os arquivos que estão no home aqui são todos diferentes, tá vendo? Né? Então, aqui eu tenho Eclipse para alguns programas em Java, eu tenho aqui algumas coisas para Python, tem um monte de outras coisas aqui. Mas o importante é que agora eu estou num outro diretório de um outro servidor. Então você precisa dominar a ferramenta de terminal. O terminal também serve para executar coisas gráficas, tá? Então se eu der um exit aqui, voltar para esse daqui e acrescentar um "-x", se o servidor X estiver habilitado nessa máquina de IP50, ouvindo e rodando, né, instalado lá naquela máquina, eu vou poder também usufruir. Ó, se tiver alguma coisa gráfica aqui, eu poderia rodar. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver se não tem um Nautilus aqui. Ó, esse é o Nautilus, né? Gerenciador de arquivos. Mas os arquivos que eu estou vendo aqui não é da minha máquina, não é exatamente da minha máquina. Se eu olhar aqui o Nautilus aqui, ó, vamos carregar o Nautilus aqui, ó. Esse é meu home, com um monte de pacote, é do usuário insist, não é mesmo? Mas eu tenho aqui, né, olha só novamente, olha o que eu fiz aqui, ó. Então, Ctrl ó, Nautilus, olha, tá vendo? Diretórios diferentes. Então, o servidor X, não há nada que impeça de carregar um programa em um outro computador. E como você pode ver, ele é bastante performático. Os ambientes Linux, eles foram feitos para rodar em terminais. Sejam eles terminais textuais, como a gente conhece, né, desde os antigos VT100, né, até os terminais gráficos. Aliás, tudo que você está vendo aqui já é vetorial. Né? Enquanto o Windows ele compartilha telas no formato bitmap, normalmente, né? São os bits, né, que passam para lá e para cá. No ambiente Unix você já tem tudo com códigos de comandos, né, que desenhe um retângulo, desenhe isso, coloque um desenho no centro. Tudo isso é o servidor X. Então você pode assim executar comandos gráficos remotos no Linux com a mesma facilidade com que você usa texto. Apenas não é usual, tá? Deixa eu maximizar esse terminal aqui agora. Então você imagine, por exemplo, que eu tenho um diretório aqui, ó. Vamos entrar aqui em projetos LAS. O que eu tenho aqui? Deixa eu ver se tem alguma coisa que possa... Ok. Tenho aqui, por exemplo, o Hello Lazarus. É bacana, vamos lá. Isso aqui é uma página HTML que eu estava criando. Ok. Então eu vou colocar aqui code ponto e vou abrir aqui, ó. Olha só, o VS Code aqui com os meus arquivos. Tudo bem em HTML, mas poderia ser sido em Python, poderia ser sido em Java. Minha ferramenta gráfica está aqui. Olha o desempenho com que eu posso carregar as coisas. Tá?
E assim, eu não estou carregando um terminal inteiro, eu estou carregando apenas um aplicativo com os diretórios, com os arquivos que eu preciso. Claro que isso deu muito medo, né, especialmente para a Microsoft. Se as pessoas, por exemplo, acabam popularizando que podem executar programas gratuitamente numa máquina Linux, por exemplo, e desenvolverem seus aplicativos, seus PDVs, né, seus aplicativos comerciais, elas percebem até que elas podem nem trocar de máquina mais, uma maquininha simplesinha, né, poderia rodar aplicativos dentro do servidor, desde que o servidor, né, seja um servidor parrudo, mas o Linux, por padrão, ele consome muito poucos recursos, né? E poderia, por exemplo, rodar tranquilamente qualquer outro tipo de programa. Né? Então eu tenho aqui, por exemplo, até voltar no diretório aqui, poderia rodar aqui, deixa eu ver se eu tenho esse programa Servant Fácil rodando. Às vezes ele não está aqui, tá? Nem no banco de dados. Eu vou rodar um programa feito em Lazarus. Aí tá. Rodando o programa, deixa eu ver se eu autentico, né? Primeiro, aí tá rodando, mas não tá rodando nesse computador, gente. Lembre-se sempre, ele tá no IP50, né? Mas eu tô trazendo ele para minha estação, banco de dados e tudo mais, tá tudo lá no IP50. Né? Aliás, poderia nem estar o banco de dados no IP50, né? Mas o programa está lá, né? Rodando a sua configuração. Então é basicamente isso. Então qualquer outro programa pode rodar remotamente usando um simples comando chamado ssh-x e o IP. Né? Então todos os programas estão lá. Rodei aqui o VS Code. Será que rodaria a IDE do Lazarus? O que vocês acham? Né? Então se eu for aqui no diretório principal, eu tenho Lazarus, com maiúsculo aqui, né? Tem um linkzinho. Respondendo a sua pergunta, nem instalei o Lazarus aqui nesse desktop, mas aí está ele, com tudo que eu preciso já rodando. Eu posso programar? Posso programar sim. Né? Se eu tiver uma máquina preparada para isso, né, e ela é remota, tem todas as minhas ferramentas, eu não preciso mais. Vou fazer isso aqui. Opa, aqui não precisa abrir. Só posso salvar, e eu estou salvando onde eu abri. Né? Opa, aqui era só salvar o arquivo, não o projeto. Ele aqui quer salvar o projeto, mas o meu projeto é... tá, aqui está. Então você pode editar, rodar qualquer ferramenta remotamente. Então o terminal ele tem um poder incrível para você. Se você souber usar, você pode fazer o que você quiser. Tá? Então tenha sempre em mente isso. Você tem muito poder aqui com o SSH, que é uma ferramenta de terminal, mas ela é muito produtiva. É com ela que você vai poder fazer, executar algumas ações, por exemplo, correções de programas e tudo mais, acessar dentro de outras empresas suas ferramentas de desenvolvimento, quando estiver trabalhando remotamente. Então é necessário realmente dominar aqui esse ambiente. Então deixa eu sair aqui, ó. Novamente, esse terminal aqui, ó, você já consegue perceber que esse aqui não é meu terminal por causa do prompt, né? Olha só, o srlib, né? Olha só, enquanto esse terminal aqui mostra só a pastinha corrente que eu estou, meu terminal remoto, né? No insist aqui, ele mostra insist entre colchetes, ó, vou para a mesma pasta, o sr/lib. Você percebe que aqui o insist @desenv01 é bastante diferente, né? Olha só, terminal remoto, terminal local, remoto, local, olha só, né? Remoto, olha só, tá vendo? Isso daqui é chamado de prompt. Vamos falar sobre ele agora. Bom, para que ele serve? Bom, esse daqui é o meu prompt normal, tá? Antigamente nós tínhamos uma assinatura, né, que as pessoas, né, que já são old school, né, eles não deixam o seu sistema operacional conforme ele era instalado. Muita gente hoje, eu sinto penas delas, porque elas instalam o Windows, por exemplo, e o Windows fica exatamente como veio de fábrica. A única personalização que às vezes fazem é trocar o papel de parede. Bom, no ambiente Unix, né, ou Linux, melhor dizendo, né, você personaliza tudo, né? Inclusive, uma das coisas que personalizamos é
o prompt, né? O prompt é quase uma assinatura sua, né, no ambiente de desenvolvimento. Então vamos mostrar aqui como isso funciona, tá bom? Vamos lá? Vamos. Então, como é que isso aqui é configurado? Isso aqui é configurado através de uma variável de ambiente chamada PS1. Então, se eu der um echo aqui, ó, $PS1, opa, 1, você vai ver que o prompt, né, esse cara aqui, né, está bem íntimo disso aqui, ó. Percebe que existe, né, uma relação, abre colchetes, aí o /u representa esse insiste, depois vem o arroba, o /h aqui é esse desenho 01, e depois nós temos um espaço aqui, depois temos um /w, que mostra a pasta que eu estou agora, depois um dólar e eu não consigo ver, mas provavelmente tem um espaço aqui, ó, porque eu estou vendo um espaço aqui antes do cursor, né? Existe sim uma correlação. Isso daqui nós chamamos de mnemônicos. Eles são códigos que representam alguma coisa. /u é o username, né, ou o nome do usuário corrente na máquina. Como não tem um barra aqui antes do arroba, ele é simplesmente um arroba, é um sinal literal, né? O /h é o hostname, é o nome da máquina que eu estou agora. E o /w maiúsculo, o espaço é o espaço mesmo que nós vemos aqui, é literal também, não tem um símbolozinho de barra. E o /w maiúsculo representa a pasta em que estou no momento. Depois eu venho com um cifrão, outro mnemônico, né, de fechamento, né, de símbolo, né, que vai guiar ou orientar, né, onde ficará o cursor depois. E tem um espaço aqui, eu não vejo ele, mas eu sei que ele existe porque aqui tem um espaço, tá vendo? Então, se eu alterar essa variável, como é que eu altero? Eu venho aqui no comando export e falo, olha, eu quero que meu prompt seja exatamente isso daqui, né? Eu vou colocar então vamos copiar, né? E vamos colocar aqui entre aspas, né? Opa, vamos colar. E eu não gosto, vou botar um espacinho aqui para ficar igual, mas não gostei muito do dólar. Eu vou colocar o sinalzinho de maior. Olha só. Ah, maior não pode, porque maior não pode, porque maior é sinal de redirecionamento. Então vamos colocar 2 pontos. Tá dando erro aqui porque eu não vi, né? Export aqui, tem que tirar o dólar, né? Pronto. Agora, olha só. Como isso daqui ele esperava um mnemônico, né? E ao invés de mnemônico veio um sinal literal, ele repetiu ele aqui, tá vendo? Mas é para ser assim. Então aqui deveria ser somente assim. Pronto. Agora está certo. Tá bom? Eu não quero os colchetes, então vamos tirar os colchetes. Opa, tirar os colchetes. Pronto. Agora, olha, meu prompt já está um pouco diferente. Agora, concorda comigo que se eu estou usando meu próprio computador e eu sei quem eu sou, para que colocar o nome insiste? Não é o nome do usuário. Então vamos tirar ele, olha. Vamos tirar. Tiramos. E já que eu vou tirar, para que eu vou ter o arroba? Então vamos tirar o arroba também, né? Agora ficou apenas o nome da máquina. Agora, para que eu quero o nome da máquina? É o meu computador, eu sei como é que ele se chama. Então eu vou tirar também. Né? E vamos tirar esse espaço, agora não vai fazer sentido. Pronto. Agora nós temos aqui um prompt personalizado. Agora, se eu mudar, eu gostaria... Como é que eu sei que diretório eu estou? Eu sou no diretório lib, mas qual é a subpasta, onde subpasta da subpasta que o lib fica? Eu tenho que executar o pwd. pwd vai me mostrar o caminho atual meu. Isso aqui seria mais útil do que apenas lib. Então existe um mnemônico que não é o W maiúsculo, mas é o W minúsculo, e faz isso por mim. Agora quando der Enter aqui, pronto. Agora eu tenho a pasta atual. Se eu mudar ela para um outro lugar, né? Olha só, ele vai sempre mostrar. Aí, tá vendo? Personalizei. Agora, como é que eu sei quais são esses mnemônicos? Eu tirei da minha cachola? Não. Vamos abrir aqui o navegador. Vamos aqui abrir atividades aqui. Vamos abrir o navegador. Então, vamos pesquisar usando alguns termos. Então, vamos pesquisar aqui. Linux, terminal, config. Acho que vamos achar assim. Não, prompt config, né?
prompt config. Aí nós temos já nas primeiras páginas instruções, tá vendo? Então se eu for aqui na primeira página aqui, vamos na primeira. Provavelmente vai dar explicações do que são os terminais aqui, tá vendo? Olha só, tá explicando, tá vendo? Esse aqui é o prompt, tá vendo? Alternativamente como você pode usar, o que o dólar significa, né? Quais são os arquivos que eu preciso editar, né? E basicamente é isso aí, né? Mas vamos ver na segunda, que acho que a segunda talvez página seja mais esclarecedora sobre os mnemônicos. Ali não tinha, né? Ok, como configurar o bash? Como eu falei, o prompt normalmente está relacionado ao bash. Tá, eu não falei, mas existem a variável PS1 até o PS4. Não vamos falar dos outros três, tá bom? Aqui tá, como eu mostrei para vocês, como serve para mostrar o valor atual de PS1. E aqui é o padrãozinho que nós encontramos. Tá? Como alterar, nós já vimos isso. Aqui está os mnemônicos, tá vendo? Barra A é um caractere de Bell, né? O famoso Ctrl G. Né? O Ctrl G é o bip do seu teclado. Antigamente os computadores não tinham caixinhas de som e a gente produzia um bip com Ctrl G. Não use barra A, porque você vai ter um terminal bastante barulhento se você tiver o bip ligado da sua placa-mãe. Barra D mostra a data atual, né? Então, será que isso funciona mesmo? Vamos aqui, vamos novamente na nossa variável aqui e vamos colocar aqui um barra D e um espaço. Olha aí, já mudamos, tá vendo? Então, esse é os mnemônicos, né? Se você quiser saber, tem o barra H para hostname, né? O hostname com H minúsculo é um hostname que tem aquele pontinho, né? Começando com um ponto. Barra H é só o nome da máquina, né? O hostname. Né? E tem barra J, tem barra L. Cada um deles tem um significado, tá vendo? Olha só que legal. Né? Mostrar o horário. Né? Um que me interessa bastante é esse aqui, ó. É o barra NNN, que corresponde a um caractere na tabela ASCII, né? Ou um código ASCII, um código ANSI, né? Latim 1, como você desejar chamar, tá bom? Ele pode ser um barra NNN, ou ele pode ser um barra hashtag, né? Também, ou ele pode ser um barra E aqui, ó, que também tem um significado muito importante, que é a entrada de um caractere de escape, né? Que é, ou seja, quando tem um barra qualquer coisa, vai significar um mnemônico, mas um barra E já é um caractere de escape, eu vou trocar por alguma coisa. Normalmente um caractere ANSI, um código. Vamos personalizar aqui? Vamos fazer uma coisinha bacana, vamos usar cores, tá bom? Então, aqui no Linux ainda vou colocar Linux ANSI Colors Codes, aqui ó, pronto. Olha só, achei aqui algumas tabelas de cores, né? Olha só que telinha bonitinha, né? Então aqui vai mostrar, por exemplo, como é que é a representação de cores, tá vendo? Eu posso representar cores usando barra U, que é um caractere Unicode aqui, né? Desse jeito. Eu posso usar usando colchetes. Usando colchetes é o mais comum porque economiza bastante. São 3 caracteres em geral, né? Ao invés de 5 pelo menos do Unicode, né? Tá bom? Então vamos usar aqui esse Hello World aqui, ó, com cor, ó, tá vendo? Vamos executar aqui no nosso terminal. Você já vai descobrir porque a gente tem que saber essa tabela de cores, ó. Opa, porque deu erro. Ah, eu não tenho comando print aqui. Deixa eu ver se tem um printf. Tem um printf, ok. Então eu já tenho o Hello World, por exemplo, em vermelho. Então essa tabela de cores, ela funciona. Opa! Né? Tá vendo? Né? E ela é válida por um tempo até ele achar um Ctrl N. Você viu que o vermelho saiu fora depois que eu executei um comando. Vamos usar cores no nosso terminal? Vamos então mudar o seguinte. Olha só. Eu tenho aqui... Eu quero, por exemplo, cores, né? Então, vamos ver aqui. Então, deixa eu ver. Tabela de cores. Ó, quais cores a gente gostaria? O azul 34, tá bom? 33 é o amarelo.
Será que dá para combinar essas coisas? 34 azul. Então vamos usar isso no nosso terminal, tá? Vamos configurar ele no nosso prompt. Então, cadê? Ok. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar do /e aqui, ou 0,33, né? Vamos usar um deles, tá bom? Então, vamos pegar aqui nosso terminalzinho, vamos abrir aqui, e vamos dizer assim, export ps1 igual. Eu tenho que usar, abre aspas aqui, e agora eu vou ter que usar o caractere de barra. Quando eu uso barra, aí é aquele caractere que a gente vai usar agora, aquele /e, ou barra 033, 033. Né? Lembre-se lá, que isso aqui é o /e também, ó. É o caractere de escape. Aí eu vou usar agora um código de colchetes, né? E vou usar a cor da fonte, né? Como, deixa eu ver, cor da fonte. Vamos usar cor da fonte, aqui não tem todas as cores, né? Deixa eu ver aqui. Olha, o /1 aqui produziu o branco, né? Então vamos usar branco aqui. Não, branco ou preto, aliás, né? Então vamos lá. Então vamos pegar esse daqui, vamos usar 01, cor da fonte, cor do fundo 34M, né? Ó, tudo terminado em M, tá vendo? 34M, blue, né? Ok. Aí nós temos que usar novamente o barra para fechar o nosso colchetezinho, né? E vamos continuar usando o /w para mostrar o caminho atual, tá bom? E aí vamos terminar com 2 pontos? Vamos. Quando terminar com 2 pontos aqui, vai ficar um terminalzinho legal. Em vez do sinalzinho de maior, vai ser 2 pontos, tá bom? Só que você notou que quando você usa uma cor ANSI, ela vaza, né? Ó, eu usei aqui uma cor ANSI, um eco. Como eu não fechei a cor, não pedi para usar branco depois, ele ficou tudo vermelho. Até que alguém, né, um comando ls aqui no finalzinho do seu resultado, resolveu voltar a cor ao branco de novo. Para isso não acontecer, eu tenho que novamente usar uma nova cor para terminar. Então eu vou usar novamente o barra 033, né? E vou colocar aqui a cor branca, que deve ser, em vez do branco, deve ser o 00M barra. Eu me lembro porque eu fiz meu terminal assim, tá bom? Agora dá para fechar o colchete aqui, né? Acho que tem que colocar um espaçozinho no final, né, para não grudar. Opa, alguma coisa saiu errada, deixa eu ver o que aconteceu. Ai, barra, vamos aqui, porque... tá, export foi escrito, que tá difícil, hein? Tá difícil acertar às vezes no teclado. Expert, não, expert era MSX, export, pronto. Será que funciona? Olha lá, tá vendo? Fechou o azulzinho aqui, né? 2 pontos, a pasta em que eu tô, os 2 pontos, e meu caractere aqui em seguida é branco, tá vendo? Se eu não fechasse com branco aqui, ó, se eu colocasse o W, olha o que aconteceria. Meu caractere continuaria azul aqui, tá vendo? Só que aí eu dou um comando qualquer, como o ls também emite cores. Ele vai continuar azul até acontecer algo, né, como ls/on/insist. Até que alguma outra cor, né, algum outro comando, né, vá trocar, senão vai ficar tudo sempre azul. Quando houver uma saída, que nem aquele printf que nós fizemos, né, outros comandos também dão printf no terminal. Eu não estou achando ele agora, mas ele está aqui, né? Vai ficar azulão, meu filho. Então é bom você... Vamos pegar aquele terminal de novo e vamos usar o branquinho, 033, que é aquele código, e o 00M, que é o branco. Pronto, agora ficou branco. Entendeu como nós fazemos isso? Mas existe um problema quando você usa esse tipo de macete, né? Tá, aí eu já vou explicar qual é. Agora, quer fazer
Agora, fazer um terminal assim não é exatamente uma assinatura, né? É útil, bacana, mas não tem uma personalização. Vamos pegar aqui um caractere, vamos imaginar aqui que eu quero achar, vamos procurar aqui, como é que é aquele caractere ANSI do Alien, né? Vai ficar bonitinho, Alien UTF, ó, o caractere Unicode dele, vamos ver qual é. É esse daqui. Vou usar um copiar-colar, que é mais prático do que digitar aquele código aqui, tá? Então vamos abrir novamente o terminal aqui e vamos dar um export. Em vez de 2 pontos aqui, a gente vai colar aquele caractere. Olha como vai ficar o meu terminal agora. Agora tá show, né? Então nós podemos personalizar o nosso lindo terminal, tá? Eu vou até copiar isso daqui que ficou muito bonito, né? Bonitinho. Vamos copiar aqui para não perder ele, né? Copiei. Agora qual é o problema que eu estava falando? Você determinou o terminal, né? Legal, bacana, tal, mas olha só. Vou abrir um novo terminal aqui, deixa eu sair já desse daqui, que não me interessa mais. E vou abrir um novo terminal, ó. Continua como era antes, ó. Eu não mudei? Ó, continua. Se eu fechar aqui tudo, fechar esse e abrir de novo o terminal, né? Olha só. Esse é o problema que eu havia mencionado para vocês. Você perde, né? Você perde o terminal assim que você fecha. Então, que chato, né? É por isso que numa das páginas, eu vi isso aqui na primeira página que a gente abriu. Cadê ela? Cadê? Tava aqui. Não estava aqui. Aqui. A primeira página não estava mencionando, não estava dando instruções de que significavam os mnemônicos, mas estava mostrando coisas importantes, como por exemplo, cadê você? O arquivo bash.rc. Tá, vamos agora estudar esse tipo de arquivo. Tá, aqui no comando, deixa eu dar uma ls. Se eu der uma ls, ele mostra tudo, né? Tá, eu vou até apagar esses arquivos .rpm que eram para outra coisa, já foi essa coisa. Se eu der um ls, ele vai mostrar todos os arquivos. Se eu der um ls-l, ele vai listar no formato colunado. Se eu der um ls-a, ele vai mostrar todos os arquivos, né? Por que todos? Porque normalmente o ls não mostra arquivos começando com ponto, né? Mas um ls-la ele mostra os arquivos. E há dois arquivos muito importantes chamados bash profile, né? E bash.rc. O bash profile e o bash.rc, assim, na prática, eles servem ao mesmo propósito, né? O bash.rc é que comando ele vai executar quando alguém abrir o terminal desse usuário, né? Então, aqui dentro desse arquivo, se eu abrir ele agora, vim.bash.rc, você vai notar, opa, não tenho ele instalado, vamos instalar ele aqui, né? Tá aí um comando que você precisa instalar também, tá? Eu não coloquei no artigo anterior sobre comandos básicos, mas esse vim, ele vai fazer falta para você, tá bom? Eu acho que eu coloquei aqui vim. Tá. Às vezes essa lambança aqui acontece com aqueles erros que eu fiz, tá vendo? Eu não estou conseguindo, ó. Eu errei o terminal. Quando isso acontecer, mesmo que você não esteja vendo, né, o comando, tecle reset, ó, R-E-S-E-T, tá? Ele dá uma limpada no seu terminal e tudo volta a funcionar direitinho, tá bom? Quando você mexe com caracteres ANSI ou código de cores, você pode vir a ter uma interpolação de um código anterior, um código ANSI anterior com um código posterior, né? Quando eu fiz aquele eco lá, eu errei alguns, né? E depois sobrepus com outros, e isso causou esse tipo de problema. Isso acontece, não tem problema nenhum, se você só precisa digitar reset no terminal. Ok, tá? E limpa tudo. Muito bem. Então, aqui tem, ls-la. Então tem o arquivo, né, que eu chamei de bash.rc. Bash.rc. Tinha um ponto no meio, né? Ponto .bash.rc.
Toda vez que alguém se logar, como insiste, nesse terminal, ele vai executar essa sequência de eventos aqui, ó. Ele vai ler o arquivo .bashrc no etc, vai executar o que está lá, depois vai acrescentar uma variável bin, se ela não existe, né? No comando local, né? Então você tem o sr, tem barra home, barra fulano, aí tem uma pastinha local, aí tem uma pastinha bin, então ele vai acrescentar esse bin lá. Então aqui, aquele comando que eu dei, eu vou executar antes, né? Ou antes desse unsetrc, eu vou colar aqui, tá? Vamos pegar aqui no meu clipboard manager, esse carinha aqui, e agora sim eu colo. Pronto. Agora ele ficará em definitivo. Quer ver? Vamos salvar. WQ. Pronto. Vamos fechar o terminal. Vamos abrir o terminal de novo. Ah, que bonitinho, né? Aí está. Nós agora temos um terminal personalizado. Se eu for lá no barra .pt, era Google, né? Isso. Aí tá, meio iconezinho, bonitinho, né? Essa seria, por exemplo, uma assinatura sua, se você quisesse. Algumas pessoas usam caveiras, eu não gosto de caveira na minha tela, né? Caveira chama morte, né? Mas você pode personalizar do que for, tá bom? O meu terminal, né, que eu uso para trabalho, né, é esse aqui, ó. Na minha máquina, quando eu me loguei via SSH, era esse daqui, ó. Tá vendo? Eu sou um cara meio careta, então eu coloco esse triângulozinho virado, né? Um símbolo Star Trek, mas virado, né? Então é isso, mas você pode personalizar do jeito que for, tá bom? Lembre-se que esses caracteres ANSI que nós colocamos aqui, o Unicode, melhor dizendo, né, corrigindo, ele não está disponível para alguns tipos de terminais. Se for Bash, né, eles estarão, né, se for os terminais modernos. Se for um terminal VT100, né, aqueles bem antigos, né, esse tipo de caractere ele não é capaz de gerar. Então você pode ter esse tipo de problema, tá bom? Mas tem terminais muito antigos, eu não me lembro a última vez que eu encontrei ele, isso era na época do BBS, né, quando você tinha, não era nem Linux, era Unix, né, nas universidades, né, em sistemas proprietários, né, então era, não é, acho que usual mais, né, tá bom? Então é isso, nós falamos aqui sobre terminal, né, demos alguns comandos que nós precisamos e como personalizar o prompt, né, e lembre-se sempre, você precisa dominar o terminal Linux. Se você puder, instala como sua primeira máquina o ambiente Linux e máquina virtual, aprenda a usar o VirtualBox, pode ser o Windows mesmo, e tente, né, forçar você mesmo, a si mesmo, a usar o terminal para copiar arquivos, renomear diretórios, iniciar serviços, usar o SSH como nós usamos aqui. Como você viu, ele executa programas gráficos também, né? Não precisa ser apenas aquela coisa textual. Então, se você precisar acessar uma máquina no outro computador e ele tiver um servidor SSH, você pode usar o Nautilus, navegar naqueles arquivos, né? Tá bom? É isso. Então, por hoje é só. Talvez já na próxima comece a demonstrar como trazer o Lazarus à vida nesse terminal aqui. Tá bom? Até mais.